2 grupos de 10 no Campeonato Paulista, só que foi dividido por força. Então os 10 melhores do campeonato passado fizeram o grupo 1, e os 8 piores, mais os 2 que subiram, fizeram o grupo 2. Por haver esse desequilíbrio, classificavam 7 do grupo 1 e 5 do grupo 2. Então passavam 12 para uma segunda fase. Então eles jogavam, os times jogavam um turno simples, né, 19 jogos. Eu acho que eram 24 times. Eram 24 times. Então era 12, 12, aquilo lá, tudo que eu falei. Teve aquele problema do São Paulo ter virado a mesa, né? Então teve que acomodar mais clubes. Por isso que fizeram esse regulamento. De qualquer forma, você tinha um grupo de 12 que classificava 7, onde estava o Palmeiras. E você tinha um grupo de 12, onde classificava 5, que eram os mais fracos. Só que jogava todo mundo contra todo mundo. Tá? Todos faziam o mesmo número de jogos contra os mesmos adversários. Todos contra todos, só que só para efeito de classificação, 7 de um e 5 do outro. Então foram 23 jogos. Tá? E nesses 23 jogos, o Palmeiras fez uma campanha razoável. Tá? Ficou em segundo lugar. Mas 13 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Não é lá uma campanha, né? Mas foi suficiente para ficar em segundo lugar. Então começou muito bem, com 6 vitórias nos 7 primeiros jogos. Só perdeu, desses 7 jogos, só perdeu uma para o São Bento. O São Bentinho também, para aprontar com o Palmeiras. Vamos lá, vai. Aí começa a dar uma oscilada, perde para o Noroeste, ganha um jogo ali. Aí ficou bem irregular. Ganha um, perde outro, ganha um, perde outro. Empatou o derby 0-0. Ganhou do São Paulo no turno e perdeu do Santos. Então, bem irregular, né? Mas o suficiente para ficar em segundo. Você fica em segundo lugar, passa para a segunda fase, né? Para a fase seguinte. Só que ela só vai ser disputada depois da Copa. E a avaliação da diretoria, o presidente era o Carlos Bernardo Facchina Nunes, Carlos Facchina, e eu concordo com ele, de que o trabalho do Jair Pereira não estava sendo bom. O time não estava jogando. Estava indo aos trancos e barrancos, principalmente, assim, ficou em segundo lugar porque tinha acumulado bastante ponto lá no começo. Aquela arrancada de 6 vitórias em 7 jogos. Porque do 8º jogo para frente foi bem irregular, bem pouco consistente. E parte da responsabilidade disso é porque também não tinha time, né? Eu escalei aqui o time base para vocês, não era nada disso, né? E o Mirandinha não estava jogando bem não, hein? O Mirandinha bem longe do Mirandinha de 85, de 86, que tinha jogado bem, né, no Palmeiras. 85 não, né? De 86. 86 que o Mirandinha fez uma grande temporada. E aí, na parada para a Copa, cai o Jair Pereira. Não teve ali um jogo, uma derrota, um jogo que fala assim, não serve. Foi bem na calma mesmo. Né? Eles discutiram ali durante a parada para a Copa e falaram assim, não vai dar não. Né? Esperaram até o último jogo da primeira fase. Não dava sinais. Eu concordo com a avaliação, eu não concordo com a decisão. Vocês sabem que eu não gosto de mandar técnico embora, né? A não ser em situações muito específicas. Mas se hoje ainda fazem isso, imagina naquela época. Então, o Jair Pereira foi mandado embora. Na parada para a Copa, o Palmeiras fez 6 amistosos totalmente inexpressivos. Nem vale a pena comentar. Teve um derby, né? Um desses amistosos foi um derby, um torneinho chamado Torneio Vicente Mateus. Imagina, você jogar um torneio chamado Vicente Mateus. Não deveria nem ter ido jogar. E foi lá jogar e perdeu do Corinthians. Mas de resto fez outros amistosos aí que
nem merecem ser mencionados, sob o comando do Dudu. Seu Dudu, que era membro da comissão técnica permanente, auxiliar de quem fosse o técnico. Ele que já havia sido campeão paulista como técnico, né? Estava de auxiliar, na humildade ali, o seu Dudu, né? Como sempre, uma pessoa muito humilde. E assumiu o time, né? Nessa bucha aí de Copa do Mundo. Desses 6 amistosos, o Palmeiras ganhou 2, tá? Ganhou da Lençoense e ganhou do combinado do... Como é que é? Combinado do Rio de Janeiro. Pega um catadão de carioca lá e faz um jogo aí. 9-0 pro Palmeiras. Imagina o nível do combinado carioca. Mas enfim, acaba a Copa do Mundo, né? O Brasil perde da Argentina, do Canidia. E volta então para fase seguinte do Campeonato Paulista, já sob o comando de outro técnico, o grande Tele Santana. Tele Santana voltou ao Palmeiras para uma segunda passagem. Ele que tinha tido uma passagem excepcional em 1979. E começo de 80, comecinho de 80, né? Só que ele volta em outra realidade. Muita pressão, um time bem mais limitado do que aquele que ele dirigiu em 79. Mas mesmo assim ele tenta pegar a mão do time e levar as finais do campeonato. Então, como eu disse, 12 clubes avançaram. Durante a Copa, os eliminados jogaram uma repescagem para botar mais 2, que é para dar chance mesmo para os times do interior. Era uma época que, mais do que nunca, né, a Federação Paulista fazia média com os clubes do interior por causa de voto. Então, se foi eliminado, tudo bem, vamos fazer um torneinho aqui. É outra chance de vocês avançarem. Os caras se matavam, né? Por quê? Porque se passasse para a próxima fase, ia fazer no mínimo mais 12 jogos. E aí é renda. Então os caras estavam atrás disso. Então a gente ganhou mais 2 clubes e ficamos com 14. Esses 14 foram divididos em 2 grupos de 7. E aí sim, dentro do próprio grupo, turno e retorno, 6 jogos de ida, 6 jogos de volta. Após 12 jogos, somente o campeão de cada grupo avançava para as finais. E o Palmeiras até que fazia uma boa campanha, né? Empata com a América, ganha do 15, ganha da Ferroviária fora de 3-0, e aí deu uma animada. Ganhar da Ferroviária fora já é difícil, de 3-0 e jogando bem, deu uma animada. Então você já estava com 3 jogos, 5 pontos, liderando. Opa, beleza. Empata com o Guarani, empata com o Novo Horizontino, ganha da Portuguesa, continua ali na briga, já não está mais na liderança, mas está na briga. Empata com a América, aí dá o vacilo. Perde do 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba, ok, mas não é jogo para perder. E o Palmeiras perdeu. E no que perdeu, deixou o Novo Horizontino dar uma escapada. A gente já está a 4 jogos do fim e precisa de resultado. Só que ainda tem o confronto direto. E no confronto direto com o Novo Horizontino, o Palmeiras ganha da Portuguesa, tá? No Canindé, no Pacaembu. E aí tem o confronto direto com o Novo Horizontino, que a torcida encarou como se fosse uma semifinal de campeonato. Se ganhar do Novo Horizontino, tá tudo certo. E de fato, acho que vocês lembram que eu falei para vocês. Eu mudei para São Paulo, vim de Sorocaba para São Paulo em 1990. Então era o primeiro campeonato que eu estava acompanhando de perto, indo ao estádio, vendo todos os jogos de perto. E naquele dia eu vi o Palestra cheio, lotado, naquele modo caldeirão. Não cabia mais ninguém. E o Palmeiras ganhou do Novo Horizontino na marra. Ganhou porque tinha que ganhar, ganhou de 1-0. E foi uma noite gloriosa. Foi muito legal. E parecia que o Palmeiras ia se classificar. Só que na rodada seguinte o Palmeiras perdeu do Guarani.
na penúltima. E aí perdeu a vantagem que tinha. Então o Palmeiras chegou na última rodada, podia chegar na última rodada dependendo só de si, sabe, com tranquilidade, dependendo dos outros até, podia até perder na última, mas perdeu do Guarani. E aí o Palmeiras chega na última rodada tendo que ganhar da Ferroviária no Pacaembu e tendo que torcer para a Portuguesa, no mínimo, empatar com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tinha um ponto a mais que o Palmeiras. E o Palmeiras tinha um ponto a mais que o Guarani. Então, o Palmeiras tinha que simplesmente fazer um ponto a mais que o Novo Horizontino. Tá? Fazendo um ponto e o Novo Horizontino 0, mesmo que o Guarani ganhasse, não passava por causa de critério de desempate. Então estava tranquilo. Tinha que fazer mais pontos que o Novo Horizontino naquela noite. O Novo Horizontino pegava a Portuguesa no Canindé e o Palmeiras pegava a Ferroviária no Pacaembu. Era consenso na nossa torcida. A Portuguesa vai entregar para o Novo Horizontino. Porque o técnico da Portuguesa é o Leão. E o Leão tá puto com o Palmeiras, porque o Palmeiras mandou o Leão embora. E o técnico do Palmeiras é o Tele Santana, que eles não se bicam, eles se odeiam, o Tele e o Leão. Então, todo mundo falou, nem adianta. Porque o Leão vai entregar o jogo. Só que não é assim, isso é cabeça de torcedor. O Leão não pode chegar no vestiário e falar, olha, entreguem o jogo porque eu odeio o Tele Santana. Ou porque eu estou bravo com o Palmeiras porque o Palmeiras me demitiu no fim do ano. Os jogadores querem ganhar bicho. Tem bicho. Por mais que a Portuguesa já tivesse eliminada, se ganha o jogo, ganha bicho. Se empata o jogo, ganha meio bicho. Pelo menos na época ganhava. Meio bicho, porque ganhava metade dos pontos. E aí foi uma noite em que o palmeirense, né, foi para o estádio tenso, tendo que torcer para a Portuguesa ao mesmo tempo que torcer pelo Palmeiras. Então com radinho, né, todo mundo de radinho. E no primeiro tempo a Portuguesa faz 1-0. Aí foi muito cruel isso, porque todo mundo foi para o estádio desencanado. Não vai dar. A gente vai ganhar esse jogo, mas a Portuguesa vai perder. Quando a Portuguesa faz 1-0, a tensão ficou uma coisa absurda. Puta, agora a gente não pode vacilar. Agora a gente não tem desculpa. E mesmo o empate estava classificando a gente. O Novo Horizontino estava perdendo e o Palmeiras estava empatando. A gente estava fazendo mais pontos que o Novo Horizontino. E o Palmeiras começa a massacrar a Ferroviária. A Ferroviária veio, parecia o Juventus, né? A camisa já é parecida. Parecia o Juventus, tudo colidinho, o cara não queria saber de jogo, só catimba. E o Palmeiras massacrando, mas sabe aquele massacre de a bola não sai da entrada da área? Só que na hora de dar aquele passe, na hora de dar o chute pro gol, a perna treme, a perna balança. Foi uma das partidas mais sofríveis tecnicamente que eu já vi do Palmeiras no estádio. Um horror. Os gols que os caras perdiam, né? Um atrás do outro, por ruindade. E você fala, esse cara não é ruim de fazer esse tipo de jogador, esse tipo de jogada. Esse cara não é ruim desse jeito. E perdia gol. Vou escalar o Palmeiras aqui para vocês desse jogo. Vamos lá. Palmeiras e Ferroviária 0-0. Veloso, Celso Gomes era ruim. Toninho Cecílio, Aguirre Garay e Dida. O Elzo que tinha vindo no ano passado, né? Elzo, Betinho e Careca Bianchese. O titular vinha sendo o Júnior, tá? Porque o Elzo estava irregular, estava com problema físico.
Quando ele tinha condição, ele jogava. Então, Elzo, Betinho e Careca. É muito bom meio campo. Serginho Fraldinha, que veio da base, né? Mirandinha e Paulinho Carioca. O Mirandinha perdendo uns gols de perna bamba, o Dida dando uns cruzamentos por trás do gol. Tudo nervoso. Tudo com cagaço. Se a Portuguesa não tivesse feito gol, talvez o clima ficasse mais calmo e o Palmeiras ganhasse o jogo. Por incrível que pareça. Para piorar, o Novo Horizontino empatou. Só que daí a tensão já estava deflagrada. O Novo Horizontino empatou, mas é só ganhar. É só a gente fazer a gente continua dependendo da gente. Era verdade. E os jogadores não sabiam lidar com essa pressão. Não tinha um time formado para falar assim, olha, vamos focar em ganhar esse jogo, que está tudo certo. Não tinha foco. O nervosismo era demais. Aos 40 e tanto do segundo tempo, o Aguirre Garay, a bola cai no pé dele, no bico da pequena área, livre. É ele o goleiro. E ele tenta chutar no canto, a bola bate no braço do Narciso, goleiro da Ferroviária, bate na trave e sai. Mas isso quase no fim do jogo, já 40 e tantos. É para matar do coração. É para, chutar o concreto do Pacaembu de raiva, de ódio. E realmente a gente ficou muito revoltado, muito puto, muito bravo. Assim, eu nunca vou ser campeão. Quem está indo para a final é o Novo Horizontino para jogar com o Bragantino, que estava ganhando o outro grupo. No outro grupo, que eu acho que foi no dia seguinte a decisão, na quinta-feira, o Bragantino eliminou o Corinthians. O Bragantino teve um confronto direto com o Corinthians e segurou um 0-0 e foi para a final. A gente não sabia, a gente até achava que ia ser a final contra o Corinthians. Mas se a gente passa, a gente ia fazer a final contra o Bragantino, que já tinha eliminado a gente no ano passado, que era a chance até de uma vingança e tudo mais. Na noite daquela quarta-feira, acho, a gente ainda não sabia que ia ser o Bragantino. A gente só sabia que a gente não ia ser campeão. E aí parte da torcida sai do Pacaembu e vai pro Palestra, invade o clube, arromba a sala de troféus e quebra o que tem pela frente. Num dos maiores crimes de lesa Palmeiras, talvez o maior, né? Partindo da própria torcida. A gente já viu crimes de lesa Palmeiras de todas as naturezas, né? Mas vindo da nossa própria torcida, eu acho que esse foi o maior. Teve outros, teve muitos vindos da nossa própria torcida, mas esse eu acho que foi o maior. Porque você quebrar os troféus, quebrar as nossas glórias, e a mensagem era clara: eu não quero viver de passado, eu quero saber de troféu novo, não essas coisas velhas aqui. É um absurdo, mas eu entendo a raiva, eu entendo a revolta. Eu estava revoltadíssimo também, eu tinha 19 anos. Eu não estava, tá? Só para deixar claro. Mas eu não vou falar que que explica, que justifica. Não justifica, é claro que não. Mas a raiva eu entendo. A sensação de desespero eu compartilho. Foi desesperador. Claro, quando você está lá no meio de um bando e um solta uma faísca, pronto, né? É o que basta para os caras fazerem uma imbecilidade dessa. Quebrar os troféus que o Palmeiras conquistou, que grandes jogadores suaram e se mataram para conquistar. É um crime, né? É um crime. Eu acho que deviam prender as pessoas que fizeram aquilo. Deviam pagar na cadeia. Claro que nada foi feito, ficou por isso mesmo.
E foi consumado então um dos episódios mais tristes da história do Palmeiras. Uma das noites mais tétricas dos até então 86 anos de história do Palmeiras. Isso foi no dia 15 de agosto, né? Quase no aniversário do Palmeiras. Então foi muito triste, foi mais uma frustração enorme, uma parmeirada gigante. E repito, é tudo fruto dessa maldita fila. Os times até chegavam, de uma forma ou outra, chegavam ali pertinho, mas não aguentava de pressão, não aguentava de medo. E a gente olhava e falava assim, não vamos ser campeão nunca. Não vamos sair disso nunca. É uma maldição, é alguma coisa que está acontecendo que não deixa a gente ser campeão. E a zoeira, que na época não era por rede social, porque não existia, era tudo aqui, era insuportável. E para sair na mão era 2 palitos. E aí eu saía mesmo. E aí meus amigos sabem, me conhecem, sabem que eu saía na mão mesmo. Ainda mais com 19 anos. Senhores, mas acaba um campeonato, começa outro.